como foi ser criada só pelo meu pai. Posso adiantar que foi, no mínimo, diferente. Para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou jesuíta, meu pai era caminhoneiro. Um tempo depois que minha mãe faleceu, ele vendeu o caminhão para ficar mais perto da gente. Com isso, ele passou a se dedicar à agricultura, a trabalhar numa roça que ele tinha. Estou comentando isso com vocês só para vocês entenderem o ambiente que a gente vivia. A gente morava numa casa lá em Irecê, era uma casa grande e o quintal era enorme. Assim, o quintal era tão grande que tinha pasto. Meu pai levava vaca, bezerro, cavalo da roça, levava lá para casa e eles ficavam um tempo lá em casa, depois voltavam para a roça, depois meu pai levava novamente. Sempre ficava assim. Era um ambiente assim tão fora do normal que sempre que tinha alguma vaca que meu pai levava que estava lá no quintal, meu pai sempre alertava para a gente não deixar a porta do fundo aberta. Só que às vezes a gente esquecia. E aí a gente estava na sala assistindo televisão tranquila, ouvia um barulho, quando a gente olhava era uma vaca no meio da sala. Um outro fato importante é que meu pai sempre foi muito corajoso. Assim, meu pai não tinha medo de nada. E a nossa educação foi muito pautada em cima disso. Meu pai queria que nós fôssemos corajosos igual a ele. Não somente meu irmão, mas as meninas também. Vou citar alguns exemplos para vocês entenderem como meu pai aplicava essa teoria dele na prática. Teve um dia que minha irmã, ela tinha assim em torno de 10, 11 anos mais ou menos, ela encontrou uma cobra num quartinho, uma despensa que ficava no fundo da casa. E aí ela chamou meu pai e a gente imaginava que meu pai fosse matar a cobra, só que ao invés disso, ele colocou minha irmã para matar. Uma outra coisa que ele fez, ele estava vindo da roça com minha irmã, uma das mais velhas. Ele vinha na frente com o cavalo e minha irmã em outro cavalo atrás. E aí ele disparou com o cavalo dele, que era para o cavalo de trás correr, e ele treinar minha irmã a não ter medo de correr com o cavalo. E isso teve um efeito, minha irmã se tornou uma exímia montadora de cavalo. Outra coisa que acontecia, quando ele levava a vaca com o bezerro lá para casa, que aí no dia seguinte, de manhã cedo, ele ia tirar leite pra gente, ele, no final da tarde, no dia anterior, ele colocava eu e minha irmã, com a idade mais próxima a mim, para separar a vaca do bezerro. Minha irmã tangia a vaca e eu tangia o bezerro. Confesso que eu era um pouquinho medrosa, eu tinha medo do bezerro, e aí eu ficava, na verdade, tentando convencê-lo a se afastar da mãe dele. Outras características de como meu pai nos educou: meu pai era muito incisivo em relação aos estudos, ele cobrava, ele ficava em cima. Outra coisa, ele não aceitava que a gente falasse palavrão, palavrão sempre foi proibido lá em casa. E assim, os palavrões mais amenos, suaves que você possa imaginar, meu pai não aceitava lá dentro de casa. Ele sempre reclamava quando a gente ia na vizinha pedir alguma coisa. Acho que pela questão assim dele querer deixar bem claro que ele tinha um pai que cuidava dos filhos, não era porque não tinha mãe que faltava alguém para cuidar. Faltou açúcar, vou lá na vizinha pedir. Ele não aceitava esse tipo de coisa. Então assim, meu pai foi muito atuante na nossa vida. No episódio 3 eu comentei que a gente não comemorava aniversário. A gente não comemorava aniversário, não comemorava Natal, dessas datas comemorativas, nenhuma a gente comemorava. Um outro ponto forte de como meu pai nos educava, ele assim, como lá em casa éramos em 5, ou seja, era muita gente para ter que comprar as coisas, ele nunca comprava assim, se alguma de nós, principalmente as meninas que geralmente compravam coisas em comum, mas se uma pedisse uma coisa para o meu pai, ele não tivesse dinheiro para comprar para todos, ele não comprava para ninguém. E aí ele falava: se eu comprar, eu não tenho dinheiro para comprar agora, se eu comprar para você, eu vou ter que comprar para todos. E isso foi muito interessante, porque assim, isso gerou em nós uma união que eu só vim descobrir muito, muito tempo depois. O que eu aprendo com tudo isso? Eu aprendo duas coisas. Uma, a questão da unidade na família. Durante muito tempo, união para mim era a família reunida, era comemorar Natal juntos, era comemorar aniversário. Geralmente a mulher se preocupa mais com isso. Como eu não tinha mãe, eu achava que a gente não tinha união, porque faltava essa parte. Só que depois de um tempo eu vim entender que, na verdade, nós éramos unidos, porque assim, a gente, sempre que um precisava de alguma coisa, hoje mesmo adultos, se um precisar de alguma coisa, todos ajudam. Um exemplo claro disso,
que eu morava num apartamento alugado em Salvador. Meu pai tinha dado uma casa pra gente vender e dividir entre os 5. E aí meus irmãos decidiram vender a casa e passar o dinheiro todo pra mim, pra eu comprar meu apartamento. E eu ia pagando a eles aos poucos. E com 1 ano e meio eu já estava com o meu apartamento quitado. Isso pra mim, depois que eu vim entender que na verdade a nossa família era unida. Do jeito que meu pai enfatizava tanto que se eu der pra um eu vou ter que dar pra todos. Eu acho que isso ficou muito cravado assim na gente, que quando um precisa de uma coisa, todos ajudam. A segunda coisa que eu aprendo, que quando acontece uma coisa ruim, Deus sempre nos dá um escape de alguma outra forma. No episódio 3 eu comentei sobre a carência em relação à minha mãe, a falta que eu sentia em relação aos cuidados maternais. Só que por outro lado, eu também tive muitos ganhos em relação à criação que eu tive do meu pai. Só que o problema é que a gente fixa a nossa mente só nas coisas ruins. A gente não olha as coisas boas que aconteceram na nossa vida. Não só a questão da coragem que ele forjou em nós, mas também essa questão da unidade. Para coroar isso, alguns anos atrás, meu avô materno chegou para mim e falou que ele era contra o casamento dos meus pais. Eu acredito que porque meu pai, quando eles se casaram, meu pai era separado e porque meu pai era em torno de uns 15 anos mais velho que minha mãe. E aí ele falando que ele era contra o casamento, mas que naquele momento ele via meu pai como um excelente genro e como um ótimo pai. Para mim foi muito gratificante ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no canal. Se achou um conteúdo relevante, dê um like, compartilhe. E aquele velho e grande cheiro para todos vocês. E até o próximo episódio.